Boa tarde. Parece que tem alguns microfonezinhos. Isso, está no mudo. Então, gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, gente. Essa live está sendo gravada, né? Se vocês depois precisarem retomar algum ponto, fiquem à vontade. E aqueles, né, que não puderem participar também terão acesso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me manda mensagem, ou depois eu abro um tempo, né, dentro no espaço de cada slide, tá? Para que vocês possam participar também. Peço paciência de vocês com o meu aprendizado, né, no uso dessas ferramentas, está sendo um desafio para nós, mas isso é bom, né? Eu falei que depois que a gente passar isso tudo, a gente vai virar blogueiro, né? Vamos lá. Eu escolhi esse tema para estar passando para vocês, que é o manejo da transferência. Ele é um dos conceitos básicos da psicanálise. Se a gente não compreende transferência, não tem como a gente prosseguir no entendimento dos outros conceitos, né? Dessa intervenção clínica. Então, eu acho que ele é extremamente importante. Embora vocês não estejam fazendo um estágio propriamente psicanalítico, né? Vocês ainda estão no momento que vocês não precisaram ainda definir isso, ele está muito próximo, né? Daqui a pouquinho vocês estarão entrando nos estágios de ênfase, e aí vocês precisarão estar fazendo uma definição, né? Se vocês querem TCC, se vocês querem psicanálise. Na verdade, aqui na nossa instituição acaba sendo uma possibilidade ou outra para quem escolhe clínica, né? Então, por isso, eu ter selecionado esse conceito, mesmo porque eu acho que ele é muito palpável para a gente. Então, vamos lá. O manejo da transferência. Antes de falar de manejo, a gente precisa falar do conceito, né? Que é essa transferência clínica? E para a gente falar de transferência clínica, primeiro a gente precisa exatamente entender que transferência ele é um fenômeno psíquico, né? Ela não é apenas um movimento da clínica. E aí eu queria ler com vocês aqui, vocês estão acompanhando o slide. Está aparecendo o slide na tela de vocês? Aparece? Aparece, sim. Ok. Aparece. Sim. Ah, sim, já, que tá tudo ok. Tá, então eu vou passar aqui, nós estamos no tópico 1. No tratamento, no início do tratamento psicanalítico, em continuidade com a experiência humana em geral, há uma transferência já presente, espontânea, ou seja, independente da clínica, né? A transferência é um movimento humano, né, que aparece em toda relação. Em relação à qual incidirá um manejo especificamente psicanalítico, distinto das demais formas culturais de se lidar com o fenômeno. Então, para começar, né, o que eu queria já estabelecer aqui com vocês de entendimento? A transferência, ela é um fenômeno psíquico que aparece de forma espontânea em toda e qualquer relação, ok? Ela não é um fenômeno exclusivamente clínico, ponto. Porém, a forma de se lidar com a transferência, a forma de se manejar, a forma de se posicionar diante dela, aí sim é específica na psicanálise. Aí ela é diferente. Por isso que a experiência de estar diante de um psicólogo, e aqui especificamente psicanalista, é uma experiência diferente de você estar diante de outras pessoas. Você vai fazer a transferência da mesma forma que você faz as outras relações, de forma espontânea, só que o manejo que o profissional vai fazer, ele é diferente. Ele é técnico, ele é específico, e nós vamos ver como é que ele se dá daqui a pouquinho, ok? Então,
Então, vamos para o tópico 2. Deixa eu só arrastar ele aqui, porque ele está debaixo da telinha. E eu acho que eu não consigo arrastar. Espera aí, só um pouquinho, gente. Freud caracterizou essa transferência inicial como repetição de clichês estereótipos. A inclusão do analista nas séries das imagos constituídas nos primeiros anos de vida do sujeito. Isso aqui é um artigo, tá, gente, que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive, essas falas aqui, elas são do artigo, não são minhas, tá? Eu preferi assim, para que quando vocês fizerem a leitura, fique muito fácil para vocês, tá? Eu vou explicar já o que são imagos. A inclusão do analista nas séries das imagos constituídas nos primeiros anos de vida do sujeito. É um fenômeno que ocorre já nas entrevistas iniciais, ainda que muitas vezes só possa ser reconhecido como tal a posteriori, a depois. Então, vamos lá. O que são imagos? Imagos são as relações primeiras que nós temos na vida. Pai, mãe, né, um cuidador muito próximo que faça essa função paterno-materna, e que implique uma carga emocional, afetiva muito grande. Por que a importância da gente falar aqui dos imagos? Porque a transferência, ela se configura nos primeiros anos de vida. Da forma como nós relacionamos com essas figuras, né? Vamos colocar aqui de forma geral parentais, né? E como que nós nos relacionamos com eles, né? Que estratégias nós usamos de sobrevivência psíquica? Eu acho que eu posso brincar aqui e colocar dessa forma. Como que nós aprendemos a lidar com as demandas de amor dos nossos pais, né, com as precariedades dos nossos pais, como é que nós nos arranjamos diante disso? Esse arranjo que nós vamos fazer, eles vão ser experiências que vão ficar guardadas, cravadas no nosso psíquico, de tal maneira que a partir daí, quando nós crescemos, nós reproduzimos essas formas nas outras experiências. Então, isso é exatamente a transferência. É a repetição dessa experiência infantil, né, adquirida na relação com os pais e depois com toda e qualquer outra relação na vida. Então, o que o autor está colocando aqui para nós? O analista não escapa disso. Ele não está como exceção, né? Na relação do paciente com o analista, ele também vai ser colocado nessa transferência. E já muito no início, logo nas primeiras entrevistas. Por que logo no início? Quando o paciente começa, né, vocês que já tiveram essa experiência de estar diante de uma outra pessoa clinicamente, né, seja na triagem ou no acolhimento, vocês já devem ter se deparado com isso. O paciente, ele se comporta com a gente, cada um de uma forma muito específica, muito particular, mas ele, logo no início, ele já direciona alguma coisa para a gente que, na verdade, nós ainda não tivemos tempo nem de construir. É como se a gente já estivesse participando da vida dele, né? Ele nos coloca num lugar, a gente percebe isso. E, às vezes, isso vem até em forma falada, né? Nossa, como você é bonzinho, né? Me senti tão à vontade de estar aqui com você. Ele não sabe se você é bonzinho, ele não te conhece para saber que você é legal, mas ele supôs que você é, né? Ele está reproduzindo alguma coisa dessa imagem com você. Ou o contrário, né? Por isso que a gente tem que estar muito consciente desse fenômeno chamado transferência, porque ele pode também ser o contrário. Né? Nossa, não gostei, te achei uma pessoa muito dura, não me senti acolhido. Mesmo que o paciente, às vezes, não te diga isso, né? Mas que ele pense e, às vezes, nem volte. Tá claro? Sim. Tá? Posso prosseguir? Pode. Pode. Ok. E Jaque, Diga.
Carol, quer falar? Parece que a Carol fez... Não, só confirmei que... Beleza. É o ponto 3. Freud comenta que a transferência inicial tende a se manifestar como uma repetição em ato na sessão, e não como recordação. Isso aqui, gente, é um ponto muito importante, né, que a gente precisa agora parar e prestar atenção. Quando a gente fala de transferência, e até os exemplos que às vezes a gente dá, eles ficam por conta da fala. Mas Freud vai fazer um apontamento aqui muito importante, que, na verdade, a transferência, ela ocorre numa atitude do paciente e numa atitude de repetição. Guardem essa palavra, eu não vou explicar ela aqui agora, mas ela é extremamente importante para a gente entender esse movimento clínico do paciente, tá? É uma repetição em ato. E aí eu gostaria de ler com vocês, espera aí que eu redar aqui meu livrozinho de novo, esse trecho que o Freud mesmo coloca, ó, exemplo da Freud. O paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua, acting out. Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação. Repete-o, sem naturalmente saber que está repetindo. Por exemplo, o paciente não diz que recorda que costumava ser desafiador em relação à autoridade. Em vez disso, comporta-se dessa maneira para com o médico, né? Aqui no caso o psicólogo. Não se recorda de ter se envergonhado intensamente de certas atividades sexuais e ter tido medo de elas serem descobertas, mas demonstra achar-se envergonhado do tratamento que agora compreendeu e tenta escondê-lo de todos. E assim por diante. Antes de mais nada, o paciente começará seu tratamento por uma repetição desse tipo. Então, o que eu gostaria que vocês compreendessem? Que faz parte, né, desse manejo clínico. Aquilo que o paciente vai trazer para nós e parece que nos pertence, na verdade, é do paciente, é do psíquico dele, é daquilo que foi construído nas relações iniciais da vida dele. E eu vou cair de paraquedas, como analista, no meio dessa coisa já construída. Por que isso é muito importante? Porque se eu compreendo isso, isso me permite manter-me no meu lugar. Eu acho que eu já trouxe alguns exemplos desses para vocês, e vou repetir aqui, quando muito próprio, né, da histeria, a neurose de histeria. Não se preocupem com esses termos, né? Vocês ainda vão ter a matéria de psicanálise, mas já posso colocar isso aqui. Dando um exemplo feminino, né? A paciente histérica, ela vem muito sedutora, te coloca num lugar assim muito elevado, né? Que bom que eu estou aqui, elogia sua roupa, elogia os detalhes da sua clínica, né? E depois ela começa a se demonstrar muito hostil, às vezes muito, ele usa a palavra aqui, desafiadora, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui de coisas que eu já vivi. O paciente virar para mim e falar assim, mas hoje eu não vou falar não, hoje você vai falar. Né? Ou se não assim, mas o que você tem para me dizer sobre isso? Né? O que você me fala? Né? Desafiando você nesse lugar que ela mesma te colocou de autoridade. Não fui eu que me dei lugar de autoridade, mesmo porque estar na clínica não é ter autoridade sobre o outro, concorda? Né? Mas o paciente nos coloca e na sua histeria depois nos reivindica isso. Então, Freud vai nos pontuar isso muito bem. O que está acontecendo, na verdade? O paciente está atuando. Ele está repetindo na transferência aquilo que ele pensa dele e aquilo que ele pensa do outro. Né? Quando o paciente traz isso, que ele começa a querer te desbancar, te alfinetar, em vez de você ficar ali perdido ou se questionando, nossa, onde que eu estou errando no tratamento, e ficar todo perdido. Não. É hora de parar, entender que aquilo não é seu, aquilo é a transferência,
é o acting out, é a transferência no ato, e aí você devolver isso para o paciente. Isso é manejo. Isso é manejar transferência. Você devolve para ele. Estou vendo que você está um pouco ansioso para que eu dê uma opinião. As opiniões das pessoas são muito importantes para você. Você roda, você gira, você manejar. Eu não caio na do paciente, eu não entro naquela dinâmica e de forma, eu acho que acolhedora, eu devolvo para ele e faço ele perceber a sua repetição. Estão entendendo? Eu faço o paciente começar a se responsabilizar pela sua repetição, porque ele faz aquilo sem nenhuma consciência de que ele repete. Ele faz aquilo como se o analista fosse o problema. Assim como na vida, o problema é o filho, o problema é o marido, o problema é a esposa, o problema é um chefe, outro chefe, às vezes outro marido, às vezes outra mulher, menos ele. Então, na transferência e no manejo dela, eu tenho a oportunidade de fazer esse sujeito fazer uma conexão dessas repetições, para que ele possa dar conta, peraí, isso aqui é a forma como eu sempre me coloco diante do outro. Peraí, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Deixa eu só ler aqui um trechinho, para a gente terminar esse slide. Se esta antecipação ocorre em qualquer relação social, no laço psicanalítico ela se distingue por ser a própria matéria de que se deve tratar e o que fornece a condição de sua operação. Então, falando aqui de transferência, é necessário que a gente entenda que ela é a matéria de trabalho. Matéria de trabalho. O que é o conteúdo que o psicanalista trabalha com o paciente? Manejo da transferência. Então, quando o paciente está contando a sua história, ele está usando seus argumentos, ele está tecendo pela via da fala, o seu psíquico, eu estou ali atento, o que é que ele está trazendo em ação, em ato, e me colocando, repetindo comigo. O que isso nos faz pensar, gente? Que é por isso que eu não preciso de bola de cristal. É por isso que eu não preciso que o pai me conte quem o filho é. Eu não preciso que a esposa ou o marido venha fazer a primeira sessão para me falar quem é que eu estou atendendo. À medida que a gente vai fazendo a clínica, a gente vai se deparando com essas questões, Sempre tem um parente querendo falar. É porque você não conhece fulano. Às vezes, quando a gente recebe, a gente vê essa angústia da família, Como se o psicólogo não fosse dar conta de quem que é o sujeito. O sujeito vai trazer quem ele é. Se não na palavra, porque eu acredito que isso não seja uma coisa fácil, acho que quando chega na palavra, porque já tem um trabalho acontecendo, ele traz em ato. Ele traz me colocando como analista no lugar que ele sempre coloca toda e qualquer relação. Como é que está isso para vocês? Tá possível absorver? Está prático? Está muito abstrato? Queria ouvir vocês um pouquinho. Está dando sim. Conseguem fazer uma relação com as experiências que vocês estão tendo na clínica até então? Quem mais está aqui comigo? A Lúcia. Já, que é tranquilo, dá para entender, sim, para absorver o conteúdo, sim. Okay. Deixa eu retomar aqui um outro slide. Eu queria ler para vocês, para a gente estar um pouquinho melhor. Esse slide, eu trago o conceito. Já falei que ocorre em todas as relações. E aí, no tópico 2, eu coloco assim: a estrutura de linguagem dos processos psíquicos, normais ou patológicos, operam com deslocamentos de sentido e afeto. Essa condição de transporte está implicada na acepção da transferência como relação ao outro. Freud trouxe essa questão da transferência no seu livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900, tá?
quando ele fala dos traços minêmicos, né, ele traz algo bem assim inicial. E essa palavra deslocamento é muito importante para a gente entender, né? Conforme eu falei, aquela relação que a gente teve com os imagos, né, as figuras parentais, depois a gente desloca dali para outras relações. E isso é muito importante a gente entender, que o nosso aparelho psíquico, ele trabalha exatamente dessa maneira, com deslocamentos. E aí eu peguei alguns exemplos para que fique claro para vocês. Acredito que todo mundo já deva ter experiência do déjà vu, né? O que é a experiência do déjà vu? Quando eu tenho a impressão de já ter vivido aquela situação, né? Acho que todos já tiveram. E até uma experiência assim que nos causa uma certa estranheza, né? É tão real, é tão palpável, que a gente de fato se questiona se a gente já viveu ou não viveu aquela situação, né? Porém, se a gente coloca a mente para fazer uma busca, uma varredura, né, do que é que aquilo ali está me lembrando, nem todo mundo faz isso. Eu adoro fazer isso. A gente acaba lembrando do que é. E quando a gente lembra, há um tom de decepção. Porque, a princípio, preste atenção nisso, que isso é muito clínico. A princípio, a sensação que eu tinha é que aquilo ali que eu estou vivendo é idêntico a alguma coisa que eu já vivi, mas idêntico, ao ponto de eu achar, às vezes, que eu estou vivendo de novo a mesma coisa. Quando eu me ponho a lembrar e a buscar nos guardados, eu vejo que era só um traço, ou um cheiro, ou um paladar, um afeto, né? Uma imagem, e aí vem aquela decepção, porque não era idêntico, né? E como que a mente faz parecer que é a mesma coisa, né? Por que isso é muito importante? Porque isso é o que explica o inconsciente. O quanto que nós... Isso também, né, gente? Não é isso que? Isso também. O quanto que nós, o tempo todo, deslocamos as nossas percepções e interpretamos uma coisa como se ela fosse igual à outra. E isso tem uma implicação enorme na nossa vida cotidiana. Quer ver? Vou dar mais um exemplo. Quando eu conheço alguém, aí eu falo assim, menina, parece que eu te conheço há tanto tempo, né? E aquilo é verdadeiro para quem está dizendo, né? A impressão é de que você já é, amiguinho há muito tempo. Você sabe que não é, né? Você conheceu a pessoa naquele momento. E, geralmente, quando a gente está falando isso, a gente está se referindo a virtudes, né? Não aos defeitos. Esses vêm com o tempo. E aí, na verdade, por que a gente tem essa impressão imediata? Porque aquela pessoa te remete a alguma coisa das experiências infantis. Um traço da sua experiência com a mãe, um traço da sua experiência com o pai, um traço da sua experiência inaugural, e te faz parecer que aquela pessoa é tão íntima de você. Onde que isso gera complicações? Nós colocamos o sujeito num lugar que não é dele e causamos sobre ele uma expectativa que ele não tem compromisso de suprir. Olha quanta problemática isso pode dar. Depois vem as exigências, né? Você me enganou. Será que te enganou? Ou será que foi o seu inconsciente? Nossa. Na psicanálise, a gente trata muito disso, né? O inconsciente prega peças o tempo todo. Eu estou lá exigindo de alguém algo que nunca me foi prometido, que nunca me foi proposto, mas que eu supus na transferência que aquele sujeito, aquela sujeita iria fazer. Dar conta das minhas demandas, né? Então, é esse deslocamento que a gente faz o tempo todo. Eu dei um exemplo aqui a nível positivo, mas ele ocorre também a nível negativo. Quando eu, de cara, conheço alguém e falo, meu santo não bateu, não gostei, e aí você descreve a pessoa, né, como um carrasco, como se você tivesse toda a propriedade para dizer aquilo.
Se você parar para pensar, você não gostou por causa de alguma coisa que te pertence. Por alguma questão das suas experiências anteriores, que não tem nada a ver com esse sujeito. E que talvez, muito provável, na transferência, você colocou essa pessoa nesse lugar. Por um traço, por uma coincidência. Ok? Vamos lá. Deixa eu arredar de novo aqui. Jaque, eu tenho uma pergunta. Por favor. Esse deslocamento sempre vai ser em relação à experiência infantil e nunca em outra fase da vida anterior, mais outra fase? A gente está pegando aqui um estudo freudiano, né, que é do início... Espera só um pouquinho, que está pitando aqui o WhatsApp. Deixa eu desligar a internet do celular. A gente está pegando um estudo psicanalítico em Freud. Lá na frente, Lacan vai responder isso que você está perguntando, que é o seguinte: ele vai chamar de cadeia de pensamentos. E ele vai falar que aquela cadeia inaugural, que é que nós temos com os pais, ele vai chamar de S1. A partir dali, tudo que eu viver vai se ligando. S2, S3, S4, S5, por aí vai. Então, por exemplo, se na vida adulta alguma coisa te remeteu a outra, eu não sei a qual S que te remeteu, se foi o 100º, ao 10º, ao 5º, mas como eles vieram em cadeia, no final das contas, nós chegamos aonde? No S1. Deu para entender? Uma coisa que se amarra a outra, que se amarra a outra, que se amarra a outra, mas que tem uma inaugural, que tem uma original. Por isso que na psicanálise a gente compara com descascar uma cebola. Tem o núcleo, mas tem um monte de camadas até chegar lá, não tem? Nós não vamos chegar nesse S1, nesse núcleo, rápido, né? Isso aí são anos de trabalho, né? Nós vamos naquilo que está mais próximo, e a gente vai caminhando e vai aprofundando, né? Até que a gente consiga chegar mais próximo disso que é original, vamos colocar assim. Mas isso é trabalho para muito divã, para muita análise, viu? Entendi, obrigada. Ótimo. Respondido. Tá. Agora o número 3. As cadeias simbólicas formadas pelos deslocamentos não são as mesmas para dois sujeitos. Olha onde que a coisa vai se complicando, né? Até agora nós falamos disso em um sujeito. Agora nós vamos falar do encontro de dois sujeitos, no mínimo, que tenham as suas cadeias de deslocamento específicas. E aí isso vai se juntar. A disparidade entre as cadeias que estruturam cada sujeito implica um hiato na relação entre os falantes. Aquilo que um fala não é o que o outro ouve. Já deu para ver que aqui a gente tem um nó, correto? Se aquilo que um fala não é o que o outro ouve, imagina quando esse outro responde. É nesse ato, nesse buraco, vamos dizer assim, da fala, da estrutura, que nós tentamos nos relacionar, né? Tentando entender aonde que a minha fala entra no outro e aonde que a fala do outro retorna para mim. Né? Aqui nós temos uma das explicações por que tantos problemas de relacionamento. Né? Porque às vezes, né, uma relação, vão colocar tanto relação homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, pai-filho, mãe-filho, irmão, seja qualquer relação, ela sempre tem em si uma tensão. Toda relação tem em si um conflito. E esse conflito se opera exatamente nesse ato, nessa disparidade dos deslocamentos. Então, preste atenção, aquilo que você está dizendo vai se deslocar dentro de mim para alguma parte que você não sabe. Assim como a quem eu estou dirigindo a minha palavra,
né? Eu estou dirigindo. A pessoa que está me ouvindo, ela não sabe também o que se deslocou em mim. Então, relacionar-se é colocar-se em desafio. É colocar-se em confronto. E o pior é que, onde que eu acho que é o maior embaraço, e acho que é a grande diferença de quem se trata, de quem faz terapia, nós não sabemos na vida comum, né, cotidiana, nós não sabemos disso. Nós temos a inocência, me corrijam se eu estiver errada, de achar que o que eu falo é o que o outro entende. Né? As pessoas vivem assim, né? Pensando que aquilo que eu estou tentando explicar, como é que o outro não está entendendo? Como é que pode? Está se fazendo de desentendido. A gente ainda usa brincadeira, né? Que é com o desenho. Mesmo que você desenhe, o outro vai interpretar o seu desenho de uma maneira específica e particular. Talvez você está vendo figura e ele está vendo fundo. Ou às vezes você está vendo fundo e ele está vendo figura. Fica claro isso, essa disparidade? E ela é tão importante porque como a transferência ela ocorre na clínica, a clínica não escapa disso. Né? Eu sempre fico muito atenta como analista nesse aspecto. Quando eu digo para o meu paciente alguma coisa, eu não espero que ele entenda o que eu estou dizendo da forma como eu estou dizendo. Eu sei que a minha fala vai ter uma captura própria do deslocamento. Então, eu falo e eu aguardo. Eu fico mirando. Como é que isso entrou lá dentro desse sujeito? Deixa eu ver. E aí eu tenho que esperar esse sujeito me retornar. E aí, às vezes, eu tenho que interromper e dizer, só um instante. Deixa eu me fazer melhor entendida. E aí nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando em algo que daqui a pouco o texto vai falar. Deixa eu só retomar aqui. 4. As identificações de reciprocidade e semelhança, tão necessárias às funções sociais, encobrem a disparidade existente no registro simbólico inconsciente, conferindo todos os riscos para que se implique o outro em conexões inconscientes desse sujeito. Então, aqui, na verdade, não tem nenhuma novidade, né? Só mostrando aquilo que eu já falei com vocês. Esse movimento de disparidade, ele é encoberto. As pessoas não sabem disso, sofrem por causa disso e têm muita dificuldade de lidar. E, às vezes, é exatamente isso que trazem as pessoas para a clínica. Né? Eu acho que, de forma geral, é sempre isso que traz, né? Os conflitos que eu não dou conta de resolver por essa disparidade de deslocamento. Posso ir para frente? Pode. Sim. Eu acho que essa sessão fecha em 40 minutos, tá? Porque é o que a gente consegue no aplicativo. Se fechar, eu abro ela de novo, vocês entrem com o mesmo convite, tá? Se essa antecipação ocorre em qualquer laço social, no laço psicanalítico, ela se distingue por ser a própria matéria que se deve tratar e o que fornece a condição de sua operação. Já tinha falado isso. Próximo. Todavia, o instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à repetição, o que é compulsão à repetição? Quem for seguir em psicanálise, vai ler compulsão à repetição, vai enjoar de ler isso. Compulsão à repetição é esse movimento da pessoa sempre cair no mesmo lugar, né? Que eu falei lá atrás, a mulher desafiadora que dá uma autoridade ao outro e depois vai lá e questiona, vai lá e tenta desbancar. Ela sempre está repetindo isso, em todas as relações, mas não se coloca como agente disso. É como se ela fosse vítima dessa situação. Isso é compulsão à repetição. Por que compulsão? Porque o sujeito não consegue se desvencilhar. Ele está sempre retornando a essa mesma experiência, com pessoas diferentes, mas a mesma experiência. Peraí. Repetição e transformá-lo no motivo para recordar. Reside no manejo da transferência. Tornamos a compulsão iníqua, sem nenhum dano, sem nenhuma consequência ruim, e, na verdade, útil,
concedendo-lhe direito de afirmar-se num campo definido, admitindo-la a transferência como um playground, no qual se espera que nos apresente tudo nos tocante aos impulsos patogênicos que se acha oculto na mente do paciente. Isso aqui é Freud falando, tá? Eu esqueci de pôr que era ele. Olha o que ele está dizendo aqui para a gente. Primeiro, compulsão à repetição, nos mostrando que isso é totalmente inconsciente. Não adianta você ir lá dizer para o sujeito, olha, você não percebe que você está repetindo isso com todo mundo? Se você faz isso e anuncia para o sujeito dessa forma, é como se ele tivesse tendo a experiência de estar lendo numa revista alguma coisa que não lhe pertence, não é da sua história. Não adianta nós sermos não é interlocutores, nós sermos anunciantes dessa tragédia, não é isso. Nós temos a informação, nós estamos percebendo essa transferência em ato. Agora, manejar é exatamente nós lidarmos com a sessão de forma a irmos conduzindo a reflexão desse sujeito, de forma que ele tenha a experiência que nós chamamos de insight. O que é o insight? O insight é justamente quando eu não conto para o sujeito, mas que eu conduzo essa experiência clínica de tal forma que ele tenha o clique. Opa, peraí, eu estou fazendo isso de novo. E aí ele começa a se aperceber. Né? Eu tenho uma experiência muito interessante que às vezes os pacientes estão iniciando, eles me questionam assim, mas como é que isso vai ser trabalhado? Isso é qualquer coisa que a gente estiver falando. Você não vai passar uma atividade? Você não vai mandar fazer alguma coisa? Né? Quem seguir a psicanálise vai passar muito por isso, né? Porque não trabalhamos assim. E aí eu digo isso para o paciente. Olha, essa experiência que você está tendo aqui comigo, ela vai te permitir ficar avisado. E quando você, na sua vida comum, diária, estiver fazendo isso aqui, que você já entendeu que é uma repetição sua, você vai lembrar. E aí passa, né, o tempo, o sujeito volta na sessão. Nossa, incrível! Como que eu lembrei, na hora eu lembrei de você. Você me veio à mente, eu lembrei de você falando e eu disse para mim, não vou fazer. Né? É a força dessa transferência. E né, eu te falo como paciente, realmente. Tem hora que eu lembro da minha analista na minha frente falando. Admitimos, já falei, esse playground. Deixa eu ver aqui o que eu queria nesse tópico aqui maior. Ó. Deixa eu ver aqui. Freud propõe que o acting out inicial seja admitido à análise, nós devemos acolher, né, pelo motivo da rememoração. O que é isso? Tem um texto do Freud que é repetir, rememorar ou relembrar, em algumas traduções, e elaborar. O que significa? Exatamente isso aqui. O sujeito, ele repete as cenas da sua vida, porque ele não se lembra do porquê que ele está repetindo. Quando esse sujeito, ele começa a lembrar do porquê que ele faz aquilo ali, ele começa a elaborar, ele começa a ressignificar, ele começa a dar um outro sentido. Então, alguns autores até brincam que é repetir e lembrar, não, é repetir, 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 para depois recordar a palavra, e depois elaborar. Então, é necessário que na experiência clínica o paciente faça repetição, para que ele possa, então, pelo nosso manejo, relembrar do porquê que ele está fazendo isso. E olha, eu vou te falar, é uma das coisas que mais me motivam na clínica, né? Eu acho que é uma das coisas mais saborosas, né? Quando a gente já está acompanhando o sujeito um tempo, e aí o sujeito traz aquela situação e você pode falar assim, mas espera aí,
você não acha que isso aqui te lembra aquela situação? Quando você já está um tempo, né, de condução clínica, e o sujeito se sente desnudado na sua frente, olha assim, nossa, não é mesmo? Quando você já tem tempo, né, que você está acompanhando esse sujeito. Ou não, né? Porque pode haver resistência. Isso aí depois a gente vai comentar. O manejo consistiria em fazer com que os impulsos despertados sirvam para causar a associação livre e a interpretação dos sintomas. O que é associação livre? É falando, falando, falando que o sujeito se expõe, né? É dizendo livremente que o sujeito se embaraça. Me vem aqui à memória um caso clínico de uma mãe. Eu atendo a mãe, tá? Eu atendo a mãe, ela que é minha paciente. E ela trouxe para mim um momento muito difícil, vivendo com a filha, que a filha teve uma atitude de, me faltou aqui a palavra, de contravenção, né? Ela pegou um objeto que não pertencia a ela, de um vizinho. Me chamou muita atenção que a menina, ela já está com 13 anos, e ela fez isso de uma forma muito explícita, sabe? Ela não se cercou de muitos cuidados, isso me chamou a atenção. E aí, eu lembrei que essa paciente tinha me trazido, numas sessões para trás, que essa menina tinha contado para a mãe que tinha dado o primeiro beijo. Pelo que eu acompanho dessa mãe, eu tenho certeza que foi muito difícil para a filha fazer isso, porque elas têm uma relação um pouco complicada. Mas a menina deu esse voto à mãe, sabe? Eu acho que muito testando, né? O que é que nós temos daqui para frente. E essa mãe contou para a família inteira. E aonde ela é uma das mais velhas, se eu não me engano, o primo mais velho é homem, ela é a primeira menina, aquilo, imagina o burburinho que foi na família, né? Todo mundo rindo, mexendo com ela, aquela provocação. E a mãe não entendeu que agiu errado. Naquela sessão que eu apontei isso para ela, ela resistiu, ela não entendeu. E aí, quando a menina faz essa ação de pegar alguma coisa que não é dela no vizinho, a mãe se sente igual a menina sentiu, totalmente desnudada, exposta, agredida. Aí foi a hora, ao manejo da transferência. Na hora eu falei, mas espera aí. E ela assim, né, muito, minha filha vai virar uma ladra, papapá, e eu não entendi dessa forma. Eu virei para ela e disse assim, olha, você não acha que a sua menina repetiu com você a mesma sensação que você a colocou naquela situação do beijo? Será que ela não sentiu tão desnudada e exposta quanto você tá? Será que a sua filha não está te dando uma oportunidade de se pôr no lugar dela? Gente, foi uma experiência transferencial maravilhosa, porque ela sentiu o soco no estômago que a análise precisa fazer. E aí ela percebeu e ela saiu da sessão dizendo assim, eu preciso pedir perdão para minha filha. Ela entrou na sessão dizendo, não tem perdão que minha filha fez. E ela saiu da sessão dizendo, eu preciso pedir perdão à minha filha. Né? Esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele mostra tanto a transferência clínica que eu tive com essa paciente, de trazer o fenômeno a nível da consciência e mostrar para ela que ela, de novo, estava repetindo aquela mãe, como é que eu posso colocar aqui, agressiva, que ela sempre é, e também a transferência da filha com ela, em ato, não em palavras, mas em ato, a filha trazendo para ela a grande questão, o grande deslocamento. Deixa eu ver aqui. Playground, Freud usa essa expressão porque é nós trabalharmos o infantil que permanece atuante no adulto. Isso é um ponto muito importante. A psicanálise não acredita que nós somos adultos prontos, que nós somos adultos feitos. Nós somos adultos com repetições da infância.
e por isso tantos equívocos, tantas problemáticas. Como que, de fato, tornar-se adulto é uma construção para a vida inteira. Acho que quando a gente está ficando bom, está na hora de sair de cena. Mas Freud não deixa de considerar na metáfora do químico, esse ponto eu não quero passar com vocês, não. Não quero, desculpa. Que maneja substâncias explosivas, os impulsos sexuais recalcados como forças altamente explosivas, os mais perigosos impulsos mentais, também utilizado na metáfora de luta. Essa luta é travada quase exclusivamente no fenômeno da transferência. Por isso que clínica não é fácil. Por isso que manejar transferência não é fácil. É entrar no ringue. Tem hora que você vai ter que se esquivar do paciente, tem hora que você vai ter que nocautear o paciente, tem hora que vai ter que afastar e dar um tempo. É uma luta. É uma luta por quê? Porque tem forças psíquicas de muita agressividade, né, das experiências infantis desse sujeito, que elas parecem estar todas equilibradas por essa, como é que eu posso colocar, personagem adulta que a gente monta, mas que na transferência isso vai desmontando. No setting terapêutico, o paciente chora. No setting terapêutico, o paciente faz pirraça. No setting terapêutico, o paciente faz negação. Está falando uma coisa igual a criança. Está todo mundo vendo e a criança está achando que ninguém está vendo? Porque escondeu atrás da mão? O paciente faz todos esses movimentos infantis no setting terapêutico. E aí, para a gente terminar, é nesse campo que a vitória tem de ser conquistada. Vitória cuja expressão é a cura permanente da neurose. Nesse sentido, Freud chega a afirmar que as únicas dificuldades realmente sérias... Deixa eu só afastar aqui. Espera aí, gente. Sérias que o psicanalista tem de enfrentar é a experiência... Eu não está dando para eu ler. O que está escrito aqui embaixo? É a experiência da transferência? Residem no manejo da transferência. A dificuldade realmente séria que o psicanalista tem que enfrentar é o manejo da transferência. Né? Tudo que possa vir está dentro dessa cena. Nós temos aqui ainda uns minutinhos e eu queria só comentar mais um caso clínico que me vem à mente, que me marcou muito. E não foi uma experiência bem-sucedida. Freud falava isso e eu concordo. A gente aprende mais com as experiências que não dão certo do que com as que dão certo. Eu acho que é porque a gente tem uma tendência a lembrar daquilo que não é bom. Eu atendi uma criança, quando eu ainda atendia criança, hoje eu não atendo mais. E foi um paciente que foi muito exaustivo, porque os pais não sustentavam o papel de pai e mãe. Quem fazia isso era a avó. A avó materna mandava e desmandava. Muito por uma questão, né, dessa avó, que na relação com a filha, que era a mãe, né, a mãe muito destituída. A avó não deixava essa filha acontecer. E a filha não rompia com isso. E aí eu fiz alguns manejos, né? Eu pedi que a avó não levasse a criança na terapia. Eu me disponibilizei para atender essa criança a qualquer horário que eles precisassem, desde que um dos dois pudesse levar. Já para autorizá-los, para pôr essa avó, né, mais no lugar dela. E eles não conseguiram bancar com isso. E a avó trazia, e ela fazia comigo essa questão do act out. Tá, na transferência. Ela não era minha paciente, mas como a transferência ela corre em qualquer relação, ela é espontânea, ela fez comigo. Ela chegava atrasada e falava que eu atendi o menino só 15 minutos, se ela levava lá para casa dela. Ela não ia na sessão e chegava lá um horário que eu não tinha marcado, a porta estava fechada, ela me mandava mensagem, cadê você? E ela era agressiva. E ela falava com os pais que eu tinha marcado naquele horário que eu não marquei. Então, ela fazia todo esse movimento de se manter num lugar de autoridade, né? E quando eu me dei
conta disso, de que ela estava atuando, eu chamei esses pais e coloquei para eles. A filha entendeu e quis, que eu acho que ela estava até muito necessitada disso, bancar com um lugar. Mas o marido tinha feito um arranjo psíquico com a sogra, sabe? Nada dito, né, gente? Inconsciente. E ele tinha muitos ganhos de que essa sogra mandasse e desmandasse. E aí ele resistiu e ele tirou o filho, né, do tratamento, e com certeza essa avó está mandando e desmandando até hoje. Né? Então, como que é importante a gente entender que o que chega para a clínica nos antecede. Cabe a nós entrar mesmo de paraquedas nesse lugar e aceitar essa luta chamada transferência. Ok? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Alguma colocação? Alguma pergunta? Algum exemplo das suas práticas? Nada? Eu vou... Enquanto vocês pensam aí... Oi, Jaque. Oi. Eu tive um probleminha no áudio, eu não consegui ouvir o que você falou. Que horas? Oi? O quê? Que parte? Agora, no finalzinho, você fez uma pergunta? O tema, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma experiência. Ah, sim. Eu tive com a paciente que eu atendi, eu fiz a triagem, né? E eu comecei a achar estranho, porque no final da sessão ela sempre queria me abraçar. Mas aí eu não sei se você lembra, em uma dos nossos encontros, eu relatei isso. Aí eu lembro até que você me ensinou, né, de uma forma assim, discreta, abrir a porta, né, para ela sair, assim, para não ter esse contato, porque assim, eu não sei se foi transferência, né, mas assim, eu tava ficando sem graça já. Sempre dava para abraçar. Dava uma impressão que eu não tava ali atuando, parecia que ela achava que eu era uma amiga. Acho que a carência era tanto. Esse movimento ele tem que ser sempre muito prestado atenção, né? O que está falando aqui do manejo. Eu não estou dizendo que seja, porque a gente nunca pode fazer diagnóstico de forma precipitada, tá? Estou dizendo que lembra. Esse tipo de atitude lembra muito a histeria, que é essa carência, que é esse carinho, mas que vem para tirar a gente do lugar. Né? E quando ela te põe Sim, por isso que eu lembrei. Né? Deve ter sido a sensação que te deu, né? Sim, por isso que quando você começou a fazer, né, essa live com a gente, na hora eu lembrei dela. Porque ela tinha isso, de ficar elogiando, que aquela sessão, né, que aquele momento ali para ela ajudava muito. E que depois, igual agora que a gente precisou de desmarcar por causa do NIS, né, que não está funcionando, eu já vi, assim, ela completamente diferente, assim, num tom de autoritarismo, como se não tivesse compromisso. Exatamente. E qual que é a dureza disso, né? Por isso que eu falo, quando a gente está no setting, a gente pega a teoria, põe numa gavetinha e vai fazer o que tem que ser feito, que é relacionar. Depois, quando a gente sai do setting, a gente abre a gavetinha, pega a teoria e vai fazer uma leitura do que aconteceu, né? O que essa paciente fez? Exatamente isso que a gente está descrevendo aqui. Né? O que é esse movimento dela agora? Né? É de tentar desbancar, né, você. Mas, na verdade, é a repetição que ela faz com todo mundo. Né? E se ela sustentar, depois que retomar o atendimento, ela vai dar a oportunidade de você mostrar ou conduzir para que ela perceba, melhor colocando, esse movimento dela. É suportar, né, gente? Psicanálise é suportar, não tem outra palavra. Você tem que suportar o melhor do outro sem achar que você é merecedor
e tem que suportar o pior do outro, tendo a certeza que você também não é merecedor, né? Só suportando esse lugar que a gente consegue implicar o sujeito. Uhum. Mais alguém? Não? Eu estou fazendo aqui de tudo para ampliar a tela, para tirar uma foto, mas eu não estou conseguindo. Ah, agora, peraí, agora que ficou bom. Só um minutinho. Vocês podem ligar seus vídeos, por favor, para eu tirar uma foto aqui? Peraí. Tem vídeo desligado. Isso, beleza aí. Não, pijama. Eu tô com dificuldade para colocar. Lá embaixo, clica no... Start vídeo. Isso. Eu não consigo ver se eu tô aparecendo. Assim, Carol. Tá. Eu vou tirar 2 fotos, porque eu não tô conseguindo pôr a tela cheia. Eu vou tirar de um grupo, depois eu tiro de outro. Vamos lá. Qual que tá? A Como é que a Carol gente tá sabe? aparecendo só o olhinho, Carol Araújo. Levanta o rosto pra você parecer. Isso. Eu tô aparecendo? Eu não tô me vendo também, tá não. aparecendo a Lúcia, a Carol, a Stefana, a Gabriela e a Tati. Ah, tá. Não. Agora sim. Não. Peraí. Ai, meu Deus. Nossa, peraí, gente. Peraí que tá tirando... Peraí. Ah, agora apareceu a Lúcia. Isso. Agora deixa eu pôr o outro pessoal aqui. Uai, você já tirou? Eu tirei. Uai, perdi, ué. Peraí. Quantas pessoas... Ah, tá. Quer que tira outra? Eu tiro outra. Vamos lá. Tirei. Agora deixa eu ver mais quem. Ah, agora eu vou tirar dos outros. Sorrindo. Oi, Deus. Obrigada, gente. Olha, a gente vai melhorando, né? Conforme eu falei, é tudo novo para mim. Mas a gente encara os desafios, tá bom? Eu quero, na próxima, peço desculpas, mas vai ser esse mesmo texto, a gente vai caminhar mais, para dar tempo de vocês lerem, até para vocês participarem mais comigo, tá? A intenção é essa, tá bom? Abraço para vocês, uma ótima semana. Tchau. Tchau, para você bom. também. Tchau. Obrigada. Bom, eu não sei se eu apareci, não. Já que eu apareci, né? Então. Ué.